CEO do RPPS de Guarulhos, de Balneário Camboriú, de Nova Morada do Sul, de Dourados, Mato Grosso do Sul, de São Gonçalo do Amarante, de Chapecó, Atene BRJ, do Rio Grande do Sul, de Navegantes, Beberibe, Caçador, Tangará da Serra. Ubatuba não é do INSS. Não é do INSS. E não sou do INSS. e aqui não é o INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não É do INSS, o seu podcast semanal de RPPS está no ar novamente. E aqui a gente vai trazendo mais um RPPS da região norte. Dessa vez aqui a gente vai até Santana, no Amapá, e a gente vem conversar aqui com o diretor-presidente Ruso de Jesus. Tudo bom, Ruso? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês, né, no podcast. Não é do INSS. Exatamente. Pior que a proposta foi bem dessa daí. Eu imagino que você já ouviu falar algumas vezes aí na recepção da firma, como eu sempre costumo falar lá no meu serviço. Tô lá na firma, o pessoal fica falando, né? Pô, aqui não é do INSS. A gente sempre ouve disso aí, né? Achei muito lúdico, né? E é um tema realmente que a gente respira diariamente. Fico muito feliz de estar com vocês aí, participar, sentir esse Brasil, né? Esse calor do sul, de Florianópolis, de Navegantes, esse calor de Santa Catarina. Isso faz bem pra gente. Pô, a gente quer conhecer o Brasil inteiro, então a gente agora tá aí, por todo o norte do Brasil aí. Então, Ruso, para aproveitar e passar aqui pro pessoal, né? Como é que é o município de Santana? Onde é que fica? Em que parte do Amapá que fica? Como é que é o RPPS, a massa de vocês? Pra gente entender um pouco mais a dinâmica do trabalho de vocês aí também. Legal. O município de Santana, ele é o segundo maior município do estado do Amapá. Nós ficamos próximo da capital, que é Macapá, 15, 20 quilômetros, é coisa de 20 minutinhos a gente está na capital. Mas o nosso estado tem uma faixa de um pouco mais de 800 mil habitantes. A capital tem 60% desses habitantes e Santana tem 120 mil habitantes. Então, somos um RPPS que, quando eu tive a oportunidade de participar da gestão desse regime, a partir de 2021, ainda era considerado um regime de pequeno porte, em face do fundo, né, da quantidade de recursos que tinham no fundo. A gente já foi ali passar para médio porte já no meio do ano de 2023. Então, é um regime, de certa forma, pequeno, né, com o tamanho da massa, menos de 2 mil pessoas. Nós temos uma faixa de 360 aposentados e pensionistas e o restante segurados são servidores do município. O município de Santana ele tem uma característica que, para nós aqui do Amapá, ela é relevante e icônica, né? Porque o município tem um porto, que é o Porto de Santana, onde encostam os navios para trafegar aqui os insumos para todo o estado. Então, a gente tem essa característica. Somos, e aí eu posso, né, afirmar isso, porque eu ouvi de um engenheiro e que faz estudos. Então, o nosso porto, onde aporta os navios que vêm para cá, que é a porta de entrada para a Amazônia, tem o maior calado natural do planeta. Então, nos outros lugares são cavados, são maiores, mas são cavados. O nosso é natural por conta da característica aqui. A gente tem uma expectativa grande de desenvolvimento do município nesse período, por conta dos investimentos que têm sido feitos, e a nossa perspectiva, inclusive, é de que haja um desenvolvimento maior, porque o nosso estado ele é um estado que tem 97% da cobertura vegetal natural, então a gente não interfere muito nas nossas matas, mas isso traz um ônus, né, um custo grande, porque realmente a gente acaba recebendo mais recursos só da União, os repasses, né, que vem da União, e isso atrapalha a dinâmica da sociedade aqui. Então, a gente precisa conciliar isso aí, buscar um desenvolvimento
nas áreas, no setor privado para aperfeiçoar. E isso, eu inclusive tenho uma expectativa de que isso ocorra, porque isso melhora também a arrecadação do município e por conta disso a gente pode melhorar o nosso trabalho dentro do regime, né? Toda certeza. Até essa parte de você ser uma via portuária que é importante para toda a integração amazônica, isso aí faz toda uma relevância, né? Até para contrastar aqui, quando você falou do maior calado natural que vocês possuem, né? Para contrastar, minha área de formação é comércio exterior, né? Porque a gente já é da região portuária aqui também, aqui em Santa Catarina. E o rio que passa aqui entre os dois municípios, Navegantes e Itajaí, ele é uma região assoreada totalmente ali. Então, tem que ter dragagem e tudo mais. Os navios que passam ali, eles passam em média de 1 a 2 metros de altura. Então, o pessoal acaba às vezes não notando, não tendo essa percepção, mas o calado, que é a profundidade que tem ali, ele é relevante por conta disso. O navio conseguir trafegar mais facilmente ali. E aqui na região onde estou, por exemplo, ele está sempre à beira de estar tocando no chão. E ali está abarroando. Então é complicadíssimo. Um calado desse aí dá inveja em qualquer portuário, isso aí, tá? Feita essa consideração, então, Russo, queria que você passasse um pouquinho para o pessoal aí sobre como funciona na parte de investimentos de vocês, porque estava vendo alguns dos relatórios que tinham no site lá, né, julho de 2025, por exemplo, vocês tinham quase 110 milhões aplicados, né, e aí quase tudo isso aí era renda fixa ainda. E também conta com alguns dos fundos estressados, a gente mexeu, tem a RPPS que pegou esses fundos estressados ali, tem essa massa para poder tomar conta dessa dinâmica. Aí no Amapá, infelizmente, a gente também ainda ouviu falar daquele todo o reverbero que teve do Banco Master aí no estado também. Então a gente vê que não é uma coisa pontual. Isso aí é uma coisa que abraça vários RPPS, grandes e pequenos, e por diversos motivos ali. E mesmo assim vocês estavam... E estou falando de julho do ano passado, vocês tinham 129% da meta já batida. Como é que foi a construção dessa carteira de vocês desde então? Como é que foi o final de 2025? E, virando agora para 2026, como é que está a visão de vocês agora? Porque já estamos em abril, o que a gente pensou em dezembro, na 4963, já mudou para 5272, o que a gente pensou da 5272 já mudou com o Trump falando, a geopolítica agindo. Como é que está agora a cabeça de vocês para a parte de investimentos? Rafael, essa tua pergunta dá para escrever uma Barça, uma enciclopédia. Os mais novos não vão entender o que é Barça. Você me faz a pergunta que eu preciso resgatar primeiro como encontrei a carteira, né, do Santana Previdência. Nós, quando assumimos em 1º de janeiro de 2021, nós tínhamos uma carteira considerada num tamanho de 17 milhões de reais. Desses 17 milhões de reais, eram 8 milhões tinha numa conta no Banco do Brasil, e o restante eram esses documentos aí, esses fundos estressados. Então, a gente teve que fazer um movimento realmente de readequação e estamos alocados estrategicamente, realmente numa estratégia conservadora, até para recuperar o regime, a credibilidade do município. E quando eu cheguei, Rafael, não podia tirar R$1 do Banco do Brasil. O dinheiro era no Banco do Brasil, porque lá é o banco público e é seguro. Então, eu tive que fazer todo um trabalho de compreensão, né, de entender a diversificação, a importância de cumprir as normas. Foi desafiador. Os 2 primeiros anos, para mim, eu confesso que teve dia que eu queria desistir, porque eu tive que enfrentar o fogo amigo, né, porque o município como um todo não entendia, né? Então, se o próprio governo não entende, havia um enfrentamento natural, né? Mas assim, a gente entrou determinado em fazer um trabalho de recuperação mesmo no regime. Não tinha estudo atuarial há mais de 10 anos quando eu cheguei. Jesus amado. Então, eu tive que fazer o estudo atuarial. Eu fiz de 2019, 2020, para poder criar uma linha, para eu começar a enxergar a coisa, né? Então, realmente, os primeiros anos, hoje, quando tu olha aí, você olha a nossa carteira, né? Então, assim, a pessoa, talvez você não tenha ideia, né, do que é pensar hoje, por exemplo. O último relatório que eu vi, eu tenho 128 milhões de reais na carteira.
Então, desses, né, e considerando o ano passado, já entrando um pouco na sua pergunta, nós batemos a meta 146%. Então, realmente, nós tivemos aí uma força por conta dos juros altos, né? E tivemos um prejuízo desses fundos estressados de R$ 98 mil no ano passado. Mas os fundos, o que eu fiz também, quando eu cheguei, eu criei um processo administrativo para cada um. Então, eu reunia a documentação, que era tudo espaçada, não tinha relatório, não tinha nada. Então, eu construí isso. No final de 2024, eu finalizei um relatório integral deles e encaminhei para os órgãos de controle. Hoje eles têm ciência desse trabalho. E a gente vem fazendo esse acompanhamento desses fundos aí, que hoje, em tese, do tamanho da nossa carteira, apesar da responsabilidade e obrigação de ficar acompanhando, eles são residuais hoje, né? E aí você bate num ponto que é a questão que isso não acaba, né? Isso sempre vira e mexe, ressurge e está aí presente. Como proteger? Como se blindar, né? Então, esse também é um outro trabalho que a gente começou em 2021, porque, para você ter ideia, no Conselho Superior, eu tinha uma pessoa que ela não tinha nem ensino médio. Então, assim, eu tive que... foi uma das primeiras ações, eu tenho um ofício, eu tenho alguns ofícios que eu mandei para o prefeito, que, para mim, são os cases, né? Porque ali, esse é um ponto que eu já mandei pedindo que, quando houvesse indicação, tivesse pelo menos o nível superior, para a gente conversar pelo menos no mesmo nível. E hoje o nosso Conselho Superior ele é todo certificado, né, fruto desse trabalho, né, desse esforço aí constante, diário, para prepará-los. Mas, com o passo a passo que a gente foi fazendo, isso limita. Por exemplo, esse é o tipo de tema que não chegou na gente, esses atuais. Por quê? Porque a gente já tem um nível de governança dentro do município, que as pessoas entendem como funciona, sabem o tamanho da responsabilidade, então, naturalmente, isso vai... não chega na nossa porta, né? Agora, uma das coisas que a gente adotou como estratégia, recordando aqui, é que nós ficamos, apesar de não estar informado na nossa política de investimento, que, aliás, quando eu cheguei não era feito desde 2013, então já ia ali quase 10 anos também sem ter política de investimento, nós acordamos internamente, por sugestão nossa, que nós faríamos um trabalho só com o segmento S1, com os bancões, né? Então, primeiro eu tive que fazer um movimento de sair do Banco do Brasil e ir para os outros, né? Para conversar. E aí eu passei 6 meses fazendo um aporte no Banco do Brasil, no Banco do Bradesco, 300 e poucos mil reais que eu recebi de um dos fundos estressados, que eram amortizações que, quando a administração anterior não queria receber, e eu falei, não, mano, quero me dar dinheiro, eu vou buscar. Aí fui em São Paulo, assinei a documentação e já pedi autorização para os colegiados para já abrir uma conta que eu sugeri. Disse, olha, como é um recurso que vem daqui, o que vocês acham da gente segregar aqui? Vamos para o Banco do Bradesco, que tem agência no município. Aí consegui, aí a gente foi começando a trabalhar. Eu vou usar aqui o nome do Rodrigo Rocha, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, mas um cara super do bem. Ele é sócio do BTG Pactual. Na época, eu conheci ele em 2021 no regime em Florianópolis, aliás, no congresso da BP em Florianópolis, e apresentaram ele, ia saindo uma hora para tomar um café, enquanto ele disse, se eu for no Amapá, faz uma visita para mim. E aí ele disse, não, faço e tal, que eles têm relacionamento com a estadual aqui, né, com o regime estadual, e ele disse, vou, tá, mas eu já te aviso logo, você vai lá, mas eu não vou fazer investimento de nenhum real contigo. E esse rapaz, ele veio, Rafael, por 2 anos com a gente para eu poder fazer o primeiro aporte com o BTG Pactual. Então, para tu ver como foi o movimento, né, de reconstrução disso, e toda essa saga aí que a gente foi trazendo também trouxe uma maturidade para o regime. Apesar da gente não ter hoje uma pergunta que eu reclamo para a minha equipe, que eu ainda não tenho progestão, né? Eu não tenho ainda certificação, mas nós temos uma maturidade hoje para o nível 2. Nós precisamos, já cumprimos esses requisitos. Tá? É uma questão interna mais da área de contratação, que a gente tem certa dificuldade na equipe, mas o processo está sendo trabalhado para contratar a certificadora para a gente verificar isso. Então, a nossa estratégia inicial era, primeiro, segmento S1. Os primeiros 4 anos, o primeiro mandato do atual prefeito, a gente trabalhou só com o segmento S1,
E, como disse, não estava na política, mas estava acordado, então, quando apareceu alguma coisa, já sabia que aqui não entrava. E aí, depois, quando virou a chave, aí a gente já estava nós alcançamos o valor de 100 milhões de reais, creio que em março do ano passado, e antes da virada, eu já falava para os conselheiros que a gente já deveria buscar outros parceiros para aumentar a diversificação, e foi daí que a gente passou para algumas outras instituições do segmento S2, claro, dependendo aí sim da análise, todo o crivo de diligência, a gente faz o movimento de ir às instituições, nós vamos nas casas, né? Eu levo o meu time, os conselheiros, eu levo nos bancos lá em São Paulo, já levei no Rio de Janeiro, no Banco do Brasil, por exemplo, e isso faz eles entenderem, né? Primeiro, a gravidade que eu digo para eles, olha, eu quero meu CPF tranquilo, né? Então, assim, aí isso realmente criou uma estrutura e talvez devido o que a gente carrega, né, de fundos estressados do passado, isso também acabou servindo de lição e nos permitindo a gente ter uma carteira mais consolidada, né, e pensando mais no futuro realmente. Aí um outro ponto que a gente pode destacar é essa virada aí que você pergunta, né? Todo esse movimento, a resolução 5272, né? Eu estava bem tranquilo, eu disse, não, chegou dezembro, está tudo certo, batendo meta, quase 150%, e tá. Aí vem 18 de dezembro, aquela animada na gente, né? Então, assim, isso realmente está impactando, né, nas nossas decisões. Nós já fizemos um pequeno movimento, se você olhar a nossa carteira ano passado, para entrar em RFM1, no IMA, para poder começar a ir pisando nessa água aí para a queda de juros. Mas esses ativos eles estão rendendo, apesar de ser outra estratégia, mas eles estão rendendo bem a nossa carteira. Então, a gente está aqui considerando fazer um pequeno avanço, mas olhando de olho aí, né, no mercado, de olho nessa questão geopolítica. E a tendência talvez seja a gente melhorar um pouquinho esses aportes nessa estratégia, mas naquela perspectiva de que, eventualmente, a taxa vai fechar 14 esse ano ainda, né? Então, nós temos hoje gordura para nós aqui, apesar dos danos, né? E aí eu vou contar uma característica para você aqui da nossa região. Então, a gente come a castanha, a famosa castanha do Brasil ou castanha do Pará, né? E ela é maravilhosa porque realmente ela tirada hoje, ela é muito mais saborosa do que quando você compra no supermercado. E hoje, assim, para nós, do ponto de vista de custo das famílias, né, comprar uma castanhinha daquela por R$1 aqui no Amapá, para a gente é um absurdo. E aí, quanto ela custa hoje, a gente acha caríssimo, né? E eu uso isso dentro do colegiado para explicar, inclusive, isso. Né? Dizer, olha, que a taxa de juros é bom para o regime, mas para nós estamos sofrendo porque esses dados do IBGE aí, eles não são todo esse movimento aí que a gente vê. Realmente está complicado viver no Brasil com esses custos, né? Um custo de vida altíssimo, mas, do ponto de vista do regime, 2027, até dezembro de 2027, eu penso que a gente vai manter essa estratégia, Rafael. Vamos manter aí, porque a gente vai batendo metas sem correr muito risco, né? E realmente, em 2024, a gente pensava em entrar na renda variável, avaliamos muitas vezes, porque tinha aquele entendimento, vai cair, vai começar um novo ciclo. Mas em 2024, a gente já estava muito ressabiado ainda dos outros anos. Não, e foi passando, mas não virou. Aí, não precisou entrar na renda variável. Bora embora. Então, é esse movimento, ou esses desafios, né, que a gente passa no regime, né? Não, e assim, se vocês estão passando bem desse jeito sem precisar entrar, ótimo, mantemos assim, tá tudo certo. Não mexe, tá quieto. Tá funcionando, deixamos assim, né? Eu até digo que a gente lá no nosso RPPS, a gente gosta mais do risco e tudo mais, ok. Janeiro agora de 26 foi ótimo para todo mundo, foi festa. Até falei lá no serviço que mais 2 meses iguais àquele lá é um ano sabático, fecha ali o setor de investimento, tranca a portinha, vamos tudo para a praia. É isso, né? Não deu certo, mas tudo bem, vamos lá, né? Agora, seguimos com a nova realidade, né?
Aproveitando aqui ainda que toda essa parte de investimentos e tudo mais que hoje vocês têm nessa estratégia de RFM, muito ali na renda fixa também, e faz muito sentido também, porque pode ser que a taxa de juros realmente não caia como a gente achou que iria cair, como o Banco Central achou que iria cair, como 10 a cada 10 economistas achavam que iria cair, né? Basta ver qualquer projeção de banco dava 12, 12,5, se não me engano, era o máximo que se tinha. Agora a gente já fala de manter em 14, né? Então, a estratégia é aí mesmo, é válido, é isso mesmo que a gente tem para fazer. E na parte de alocação de recursos, a gente viu ali que no balancete de vocês ali, até pelo menos em setembro, a gente tinha visto que tinha algumas dotações ali de acordo de parcelamento patronal e de segurados que não tinham repasses de ser efetuados ainda, pelo menos a partir da competência de dezembro de 24. Como é que tem sido essas tratativas aí que foram dadas com o ente nesse sentido? Porque a gente sabe que com taxa de juro muito alta ali, a gente acaba perdendo valores para poder colocar para a parte de capitalização e isso atuarialmente vira uma bola gigante, né? Esse é um desafio, eu creio, de todo município, talvez de todo o estado, a própria União, né, passa por muita dificuldade, talvez seja um dos grandes temas que o Brasil tem que enfrentar, que isso tem sido empurrado, né, para frente, sempre para frente, mas a Previdência realmente ela é importante para todos os brasileiros. E nós, como te falei, no primeiro ano a carteira tinha, eu digo que tinha 8 milhões de reais, né? Porque os outros eu não conto com eles, coitadinhos, né? É só um bocado de papel. Foi uma pasta que me entregaram, toma isso aí, esse aqui é o dinheiro. Tá bom, me dá isso. Vira e mexe, eu brinco quando eu vou em algum regime. Tu quer trocar comigo essas figurinhas? Ninguém quer eles. Mas tu imagina o que nós saímos, né? Eu recebi com 8 milhões e no primeiro ano aí entra num outro ofício, que é o lead case, né? Um outro ofício que eu mandei para o prefeito. Primeiro eu mandei o ofício explicando para ele o tamanho da dívida, como estava essa questão toda dos repasses e tal, e pedi uma agenda e fui lá explicar para ele, né? E a fala clara, porque eu passei para ele, disse, olha, tem uma cultura no município de não fazer o repasse das contribuições. E aí isso... Ele meio que ficou chocado, né? Porque não imaginava isso, um cara muito preparado, tem muita experiência. Foi senador, deputado federal, estadual, então ele sabe disso, é médico, então já é perito do INSS, então ele sabe, ele conhece do assunto. E eu deixei passar janeiro, né? Porque sentaram na cadeira e disse, vou passar janeiro, mandei a cobrança, nada. Fevereiro, nada. Eu disse, agora vou movimentar. Início de janeiro fez essa estratégia. O prefeito, com 24 horas, ele chamou uma reunião do staff e determinou entre as pautas que fosse feito um repasse. E Rafael, as pessoas estavam incrédulas. Saíram pelo lado da reunião reclamando, dizendo que o município não ia aguentar e que o prefeito não podia adotar essa estratégia, que ele podia se perder, enfim. Quer dizer, era uma cultura mesmo arraigada ali, né? As pessoas não tinham esse compromisso, né? Enfim, talvez por não terem ideia da repercussão, do tamanho do gargalo que vai se criando para um município como o nosso ou qualquer outro. E o fato é que com a estratégia de cobrança no primeiro ano, nós pagamos todos os nossos compromissos e arrecadamos 12 milhões de reais já no primeiro ano. Então, eu já saí de 8 para 12, então eu já dei uma melhorada, né, ali naquele trabalho. E aí, claro, a gente foi, a partir dos anos que foram passando, a gente foi aumentando a estratégia, apertando mais o cerco para o repasse. Hoje tem secretaria que não está repassando há algum tempo, os órgãos de controle, né, eu informo. Meu balancete vai todo mês, como é obrigação, para o Tribunal de Contas. O controle interno, a nossa controladoria, vira e mexe, municia eles de informação. Então, assim, e a gente chama também os secretários para a reunião do conselho. E aí é aquela conversa suave, né? Passando pelo Código Penal e passando pela lei de responsabilidade fiscal. Então, um negócio meio estressante, mas a gente faz esse papel e de forma suave, leve, e vamos fazendo a construção dessa cultura, digamos, da obrigação. Mas, realmente, o município, a partir de 2024, eles tiveram alguma dificuldade. Uma das estratégias que melhoraram muito a gente foi ter feito a reforma da Previdência, em 2022, que a gente aderiu à Emenda Constitucional 103,
Isso diminuiu bastante o nosso déficit atuarial, né, porque foi feito parcelamento, com mais a adesão à emenda 103, aí o estudo melhorou bastante. Mas o município começou a patinar no final de 24, e assim, eu fazendo toda a estratégia de cobrança, de exigência, e pararam, desistiram. Eu digo que desistiram, né? Não conseguiram pagar, enfim. Aí a gente vai conversar, eles contam um monte de dificuldades. O nosso município é um município pobre mesmo, como eu te falei lá no início da nossa conversa, né? Depende muito dos repasses. A gente não tem um setor privado aqui que gere tributação forte realmente, por conta da característica ambiental. E, de fato, a gente tem que estar lidando com essas informações. Aí o que acontece? Hoje, o município está muito claro, assim, a gente já falou, conversou com todas as secretarias responsáveis para que eles trabalhem um novo parcelamento. Reunir essa dívida aí, aproveitar essa oportunidade. Já demonstramos os pontos que precisam ser trabalhados para eles ingressarem novamente, para tentar recuperar, senão as repercussões que a gente sabe, né? E esse é um pouco do movimento que o regime de previdência tem que fazer, né? Fazer um acompanhamento integral, lidar com esses desafios constantemente, diariamente, e é esse trabalho que a gente tem feito, e, de fato, isso impacta, né? O não repasse impacta muito nas nossas contas, mas lidar com isso a gente vai até um certo ponto, né? Como eu te falei, eu cobro, mando para a controladoria, quando precisa, mando para os órgãos de controle. Esse do parcelamento, a portaria 1467, ela me obriga a mandar oficial ao Ministério Público Estadual, tive que mandar ofício, né? Enfim, aí a gente vai fazendo esse trabalho e demonstrando. Então, assim, do ponto de vista atuarial, esse não repasse aí vai perturbar as nossas contas, a gente vai ter que readequar o estudo, né? E o fato é que eu procuro, muitas das vezes, ver o copo meio cheio, Rafael. Que aí, quando eu olho também como eu estava, né, e o que a gente já avançou, então a gente vai lidando aí com esses desafios do dia a dia para ir aperfeiçoando o órgão. E para ver como a construção faz muito sentido quando você vê do que você tinha até agora onde você está, né? Então, o copo meio cheio vale muito a pena mesmo, né? Trazendo um outro ponto aqui, Roso, sobre a parte de certificação profissional, né? Como você já falou anteriormente ali, você leva a equipe para poder conhecer as instituições, fazer a diligência, a visita técnica e tudo mais, conversar mesmo com o pessoal. E como é que é esse nível de entendimento do pessoal, dado que você precisa, como tinha citado anteriormente ali, não dá para ter gente aqui que não tem ensino médio aqui, você tem que ter pelo menos ensino superior para conversar na mesma linha. Como é que é a construção de um conselho que fique, que permaneça, que seja atuante para a tomada de decisão de vocês? Nós temos hoje, o Conselho Superior hoje é um conselho maduro. Uma outra estratégia que eu acabei não comentando com você, todos eles têm vínculo com o município, então mesmo as indicações que são do Legislativo e do Executivo, que é o nosso colegiado, ele é composto por 5 membros, né? O diretor-presidente, a cadeira do diretor-presidente, né? Voto de Minerva, e 2 representantes das categorias e 2 do Poder Executivo e do Legislativo. Então, mas eles hoje todos têm vínculo com o município. Então, quando a gente vai conversar, assim, eu já falo, nós estamos conversando sobre o dinheiro de vocês. Aqui é o recurso de vocês. E eles foram se apropriando disso, hoje eles se sentem realmente parte, donos do regime, e isso fez muito bem, né, para o regime. Nós melhoramos um pouco a questão do tempo, que eu acho que esse é um ponto que todo o regime tem que se preocupar, né? O mandato era de 2 anos, para estar presente no Conselho, a gente alterou na legislação para 4, porque senão tu forma o Conselho e daqui a pouco tu tem que formar de novo, né? Então, a gente está com um Conselho aí maduro, que aí eu creio que nos próximos 3 anos a gente vai permanecer com ele. Mas eu também adoto a estratégia de formar o adjunto. O que fica lá, eu também trabalho ele, eu tenho hoje adjuntos preparados, eu tenho, por exemplo, a minha assessoria, eu tenho o meu pessoal também com formação, com certificação, porque cobro deles também que eles estejam certificados. Mas isso não foi simples, né? Para a gente chegar nesse nível, né?
Então, realmente, a gente teve que ir fazendo esse trabalho lá desde o começo, né, fazendo claro, de maneira formal, mandando ofício para o governo, explicando, fundamentado nas normas, da importância da estratégia, né. Vira e mexe, às vezes teve que trocar uma pessoa, e aí às vezes aí tem intervenção, que a gente sabe os movimentos, né, e chega, mas quando chega em mim, aí eu devolvo o documento com todas as informações. Apesar de ter essa abertura, mas eu mostro da importância, né? Eu consubstancio. Então, a legislação, isso também talvez seja um ponto favorável para mim, porque na minha formação eu sou advogado, então eu acabo manuseando melhor essas questões das normas mesmo, e isso que me dá uma certa tranquilidade. Então, quando eu devolvo o documento, vai bem lastreado, Rafael. E aí quem vai decidir, sabe, se quiser decidir, fazer do seu jeito, faça, mas... E aí a pessoa volta atrás e tal, então a gente tem mantido isso. Nós estamos com dificuldade no nosso comitê de investimento, porque trocou 2 pessoas, então assim, a gente estava adequado, e aí trocou, aí aquela coisa, aí chega a pessoa nova, não sabe de nada, vai ter que começar do zero, até chegar na certificação. Enquanto isso, tu não está com o conselho com o comitê certificado, né, com regularidade, com conformidade com a 1467. Então, é toda essa dor de cabeça, né? Isso aí eu relativizo um pouco a 1467 na minha cabeça, ou a cota 963 antes, né? Sério. Nós não estamos com o comitê todo certificado, mas se tu olhar a nossa carteira, ela está batendo meta, a estratégia dos fundos são adequadas, nosso dinheiro está nos grandes bancos. Então, assim, bora conversar direito sobre isso aí, e saber que a gente tem que lidar com as pessoas que, assim, também tem a dinâmica da vida, né? A vida cotidiana. Troca, a pessoa sai, ela quis ir para outro lugar, enfim, e paciência, e aí tem que voltar do início, realmente. E eu creio que isso também faz parte, administrar isso. Mas esse ponto, eu penso que os conselhos e os comitês, se estiverem bem estruturados, se estiverem lastreados com pessoas que tenham conhecimento, pelo menos para ler, e os dirigentes permitirem essa formação, isso vai blindando, sabe, Rafael? Isso vai dando um nível de governança maior, um controle maior. Não, isso aí é legal porque você começa a ver a construção da equipe, eles tomando esse sentimento de pertencimento, como você falou, né? De começar a se sentir donos do negócio mesmo, é o dono do dinheiro, é o nosso dinheiro aqui que está envolvido, está em jogo, que a gente está decidindo, é sobre isso aqui. Você começa a ver o pessoal tendo esse engajamento, o que é muito difícil em muitos lugares, você ter primeiro o engajamento, segundo a certificação. Você ter o conjunto, tudo isso aí é muito complicado. Não é qualquer RPPS que tem. Aí a gente volta a falar sobre Jeton, que vira e mexe, o pessoal fica perguntando, pô, mas vale a pena ter o Jeton, não vale a pena? E o próprio Ministério da Previdência já comentou em reiteradas vezes que é salutar de que se tenha o Jeton mesmo para o Conselho, porque eles estão trabalhando para isso, né? Então você ter esse tipo de característica dentro do RPPS é muito difícil de se ter. Parabéns para vocês aí. O Jeton, eu vou falar, isso aqui são dados abertos também, né? Quando eu cheguei, era 1/4 do salário mínimo, na época era R$250. Então, assim, eu falei, olha, quem está assinando essa ata aqui não sabe o tamanho do preço que ele está levando aí por R$250 de problema, né? Então, nós melhoramos também a legislação nesse sentido. Hoje, o Jeton, ele é um Jeton que é digno, digamos, que faz parte da estratégia realmente, mas é isso, mas eu tenho pessoas preparadas, capacitadas, todas formadas, com certificação. Então, eu melhorei as duas coisas também, porque eu não ia levar um profissional, um cara que tivesse realmente compromisso, que tivesse conhecimento, para ganhar R$250, ele ia encarar, assinar, né? Ficar lá comigo. Às vezes, a gente entra numa reunião 8 da manhã, vai sair 2 da tarde, quer dizer, e assunto pesado, né? Então, assim, realmente não. O Jeton e assim, também fazendo o olhar para dentro de casa, às vezes eu sofro crítica, né? Dentro do município. Mas esse Jeton e tal, porque as pessoas pensam que está só ganhando dinheiro. Porque quem fala isso não sabe o tamanho da responsabilidade, né? Não leu a 9717, né? Que eles estão assinando junto comigo a papelada, né?
não sabe, não ouviram, por exemplo, uma palestra do perito da Polícia Federal que eu ouvi em Florianópolis 2 anos atrás, ele dizendo para a gente que eles preferem acordar 3 da manhã do que acordar 6, né? Então, é esse tipo de situação que eles têm que saber e hoje tem maturidade realmente na nossa área. Hoje, isso é uma das coisas, Rafael, que a gente pode se orgulhar realmente, porque eu estou com o Conselho Superior realmente está preparado, né? E são discussões acaloradas, não tenho vida fácil, o negócio é punk, eu recebo fogo de tudo quanto é lado, né? Porque muitas vezes é fogo do sindicato, mas é fogo do governo também, porque, enfim, tu imagina, eu estou cobrando o governo, eu estou tendo que informar os órgãos de controle. Não é simples também, né? Então, a gente tem que estar lidando com isso, e, enfim, mas o município, a própria estrutura de governo, eu já ouvi por mais de uma vez do governante, né, do prefeito, até porque também, se não concordasse com todas essas estratégias que estou dando aqui, ele já teria me tirado, né? Então, ele verifica realmente que quer ter a conformidade, que quer fazer o trabalho dentro do município. Então, isso tem funcionado. Trazendo aqui mais uma parte ali sobre a vivência de vocês, e que no ano passado, em 2025, vocês fizeram um censo previdenciário também, né? Que pelo jeito era a primeira vez que tinham conseguido fazer uma ação nesse sentido. Quais foram os resultados que vocês conseguiram pegar através do censo? Porque a gente sabe que, atualmente falando, você sai de muitas premissas e vem para a vida real, né? E quais as expectativas que vocês têm agora para a nova avaliação atuarial? Porque, conforme você falou no início aqui, vocês estão do lado de Macapá. Então, a gente que está do lado de cidades grandes, assim, a gente nota que muitas vezes o Comprev também, a provisão de Comprev, acaba sendo diretamente impactada quando você vê muita gente, principalmente professoras, que estão no município, vêm para cá e trabalham lá, trabalham aqui, trazem o tempo e vêm o Comprev. Como é que vocês estão nesse andar da carruagem agora? Tá, então o que acontece? A gente fez o censo, nós realmente, nossos dados eles já eram consolidados, porque a gente utilizava o recadastramento que a Secretaria de Administração vinha fazendo, então nós melhoramos bastante isso. Claro, identificamos alguns pontos que precisou de um olhar mais acurado, né? E fomos resolvendo isso. Do ponto de vista do Comprev, a relação maior que a gente tem, Rafael, é com o INSS. Então, a gente tem realmente um valor a receber, né, e compromissos com o INSS maior até do que com o município aqui vizinho. Mas o censo previdenciário, ele realmente foi uma inovação, como eu falei, e isso trouxe realmente um aperfeiçoamento da nossa governança, né? Foi um ponto de atenção que a gente tinha. E a nossa expectativa em relação ao déficit, hoje a nossa preocupação maior são algumas legislações que já tinham, inclusive, antes da nossa chegada. Tem uma lei de 2017, por exemplo, que os servidores exigem o cumprimento dela, que não se coadunam com a emenda constitucional 103, que a gente já adotou. Então, a gente tem esses enfrentamentos, nosso déficit tem uma tendência de aumentar, e esse é um trabalho que a gente está fazendo dentro do município. Os servidores, eles não entendem isso, né? Eu recebo demanda, por exemplo, de querer que o prefeito desfaça a reforma que ele fez da Previdência. Então, na cabeça deles, ele pode pegar e reescrever a lei, né? E, então, assim, a gente tem que lidar com isso com maturidade, com cuidado, procurando ir resolvendo com algumas pessoas que entendem isso, mas o nosso déficit hoje, para o que a gente estava, pelo fato de ter deixado de pagar o parcelamento e essas legislações que a gente está tendo que cuidar com critério, isso pode ter um impacto aí no aumento do déficit, e aí a gente vai precisar readequar, né, toda a estratégia de manutenção, mas nós estamos vigilantes, olhando no dia a dia, né, prestando atenção nesses números, tratando eles, né, com seriedade, com responsabilidade, para que não desande a coisa. E hoje, por exemplo,
essas legislações que já existiam, como eu falei, eu não estou aplicando. Quando o sindicato vai lá comigo, eu digo, olha, se vocês quiserem entrar na justiça, porque eu já deixo claro que não cabe, que não dá para mim, né? Que administrativamente não dá. Aí também eles não entram na justiça, mas ficam falando pelos lados, e a gente fica nesse jogo, mas de fato isso impacta, né? no estudo atuarial, o déficit aumenta realmente. De dados aqui sólidos, no final de 2021, o nosso déficit estava quase R$500 bilhão. Então, assim, para nós era um valor estratosférico. Quando fizemos a reforma da Previdência com o planejamento para pagamento do parcelamento, aí reduziu para 220. Então, assim, foi menos da metade, e isso já começa a vislumbrar alguma coisa, né? E eu sempre fazia 2 anos atrás, dizia, bem, realmente nossos dados não são bons, né? Mas, assim, se continuar pagando parcelamento e a gente continuar arrecadando, a gente está no caminho certo, né? Então, nós melhoramos a nossa arrecadação, conforme a gente já conversou, né? Tendo hoje mais de R$100 milhões na carteira, que é um ativo que não representa ainda a totalidade da necessidade dos compromissos que tem no futuro, mas já traz uma segurança aí, pelo menos no médio prazo, e aí é trabalhar todos os anos para ir aperfeiçoando isso. Mas, de fato, o estudo que nem era feito hoje é o nosso norte. Ele é a nossa baliza para poder ter essa conversa. Então, sempre que tem alguma norma nova, né? Então, esse é um outro trabalho que não é simples. Não sei como... Na verdade, eu já visitei alguns RPPS e eu não perguntei isso, eu vou até fazer essa pergunta. Mas eu não sei como são nos outros regimes, mas às vezes o governante cria alguma lei e não consulta o regime, né? Só constrói a conta. Isso só acontece no RPPS de Copenhague. No resto do Brasil isso não acontece, tá? É só lá que acontecem essas coisas assim. Primeiro faz, depois vê o que acontece, sabe? Cara, isso aí tem. E de monte. A gente já falou para prefeito, já vi gente falando assim que precisa ter uma conversa melhor com o ente. Mas às vezes aquela vontade política aflora um pouco mais, né? Isso aí é inevitável. Mas hoje eu tenho documentado, viu? Esse é um trabalho que a gente tem feito de convencimento dentro do município também. Como hoje o Conselho Superior ele já compreende isso, eles já meio que já estão estabilizados, mas aí a gente está agora trabalhando com as secretarias. Então, quando eu starto algum documento, Rafael, e eu tenho realmente aqui um histórico de documentos que eu iniciei lá atrás, 2, 3 anos atrás, e eu sempre vou alimentando eles, nesse sentido de mostrar que precisa fazer o estudo de impacto. Até na database, né? Vou fazer aqui o aumento da database. Precisa de estudo de impacto atuarial. Mas a maioria dos municípios, creio eu, não sabe, né? Não tem nem tem essa expertise. Nem sabe o que deve fazer, né, Rafael? Então, a gente tem enfrentado isso, trabalhado isso realmente. Quando tem a repercussão, eu informo o município e a lida do dia a dia, né? São os desafios do regime mesmo, mas a gente vai vivendo um dia por vez. Exatamente, um dia por vez para a gente conseguir matar um leão por dia. E, Russo, dado tudo isso, o que vocês planejam daqui para frente? Qual que é o próximo passo que vocês pretendem dar? Porque aí eu vou voltar no assunto que é meio que senso geral. 5272 obrigou todo mundo a tirar a pró-gestão, vocês ainda não possuem, imagino que um dos passos seja isso, né? E além disso, que outros passos você vê que o Santana Previdência precisa dar a partir de agora? Muito bem, Rafael. O que acontece? Lá atrás, nós começamos o trabalho de aperfeiçoamento da nossa governança, como eu te falei, na estratégia com os colegiados, e aí nós fizemos uma construção legislativa para criar o controle interno de Santana Previdência que a gente não tinha, e também criamos numa legislação para criar o Conselho Fiscal, porque o nosso Conselho Superior, quando eu cheguei, ele funciona, tem atribuição de Conselho Fiscal também. A legislação adotava esse esquema de trabalho. Mas, assim, era um regime menor, né? Então, a gente foi fazendo esse trabalho de aperfeiçoamento.
Nós temos hoje na lei, eu já tenho trabalhado desde o início do ano, nós estamos com os membros, tanto do aposentado quanto dos servidores eleitos para integrar o Conselho Fiscal. Essa vai ser uma nova dinâmica, porque nós vamos ter um novo nível mais uma linha de defesa, né, na proteção da governança do Santana Previdência. Então, nós estamos tendo que nos adequar a essa nova ideia. Às vezes falam dentro do município, eles falam, agora vai dar problema, né? Eles falam, sim, mas quem propôs a lei fui eu. Então é eu que estou querendo o problema aqui para dentro, né? Então eu tenho que enfrentar essas críticas, né? Mas nós vamos precisar formar esse pessoal que está chegando, né? Mas, claro, aí adotamos aquele critério, aquela receita do Santana Previdência, nível superior, vínculo com o município, né? Então as pessoas já chegam aqui. Quando passar para o lado de dentro, aí a gente vai começar a trabalhar a educação previdenciária deles. Esse é um desafio que se impõe para mim nesse ano, né? Dentro das nossas necessidades aqui. E, de fato, o nosso olhar para frente aí é cuidar, né, dessa questão do nosso patrimônio, esse cuidado que a gente precisa ter de como ir gerenciando ele diante de todos os desafios que a gente tem visto, né? E além disso, aperfeiçoar a nossa transparência. Esse é um ponto também que até conversei com você antes da gente iniciar o nosso encontro aqui, que fiquei feliz de você já encontrar dados públicos meus, ou, aliás, nossos, do regime próprio, já na rede mundial de computadores, mas não está contente, ela não está como eu desejo, né? Eu estou construindo um novo portal, é um modelo que já é utilizado, está sendo alimentado, eu não divulguei ainda ele, porque ele ainda não está pronto ainda, mas ele já tem muita coisa, e isso também é um ponto de atenção para mim, porque quanto divulga, quanto deixa os dados públicos, isso também traz mais segurança para a comunidade, né? Então, o ano de 2026, para mim, enquanto diretor-presidente do Santana Previdência, é enfrentar a 5272, tirar o progestão, porque aí ficou limitado só aqueles os dois incisos lá, né, do artigo 7º. Então, a gente realmente tem esse controle, mas enquanto Selic está 14, 15, a gente está ainda respirando, né? Estamos dormindo em paz, querendo acordar 3 da manhã. A gente não está querendo acordar 6. Mas a tendência, viu, Rafael, é a gente alcançar esse progestão ainda esse ano. Já, para mim, assim, a minha equipe, eu cobro muito, já vem fazendo aniversário, que eles me prometeram que ia fazer isso. Mas dentro do regime, eu não sei como é aí no regime do restante do Brasil. Mas no nosso, eu tenho que cabecear no gol, tenho que cobrar o escanteio. Então, assim, nós temos uma equipe realmente enxuta. Então, a tendência é a coisa também acontecer esse ano, que é o ano certo, o ano que vai dar certo, o ano que foi possível. E a gente tirando esse progestão, como a gente já tinha feito o dever de casa, né? Eu já comentei aqui com você, a gente já cumpre os requisitos para o nível 2. Eu queria o nível 3, mas, e aqui um parênteses, eu queria o nível 3, aí a minha assessora chegou e disse, presidente, o senhor precisa disso, disso e disso. Eu falei, tá. Precisava o comitê de investimento, nosso comitê de investimento são 4 membros, precisava 5. Eu falei, meu Deus, já estou precisando capacitar 2 que não estão, vou botar mais um aqui para dentro. Não, aí eu deixa quieto, eu disse, não, bora mudar o decreto, vamos mudar e vamos colocar mais um que eu quero nível 3. Aí quando eu terminei de falar, mas precisa da ouvidoria, e a ouvidoria no nível 3 tem que ser servidor de carreira. Aí fui atrás, não me desestimulei. Semana passada eu entrevistei uma servidora, ela falou que ia. Hoje a minha chefe de gabinete falou que ela não vai mais, porque alguém ofereceu um cargo para não sei aonde, aí não vai. Então a gente enfrenta isso dentro do município, né? E aí não estou conseguindo ir para o nível 3, mas o 2 está garantido, Rafael, para me tirar desse atoleiro aí de não poder fazer um movimento um pouco melhor, mais adequado, né? Com a queda da taxa de juros, para realmente bater a meta aí e ter tranquilidade para que os recursos do fundo estejam
rendendo, não só para cumprir as normas, mas, sobretudo, para garantir realmente a aposentadoria dos funcionários, né, dos servidores, dos nossos segurados, que no final do dia é isso que é importante, né? E por tudo que você tem falado ali, a gente já tem uma noção de que para um nível 2 vocês conseguem com alguma facilidade. Realmente é só conseguir trazer dessa estrutura para o papel, para o auditor chegar ali e já meter ali já o nível 2 para vocês. Nível 3 já é uma paulada. Já é uma paulada. Te confesso que é difícil, tá? Mas assim, se servir de consolo, eu peguei uma vez ali como ouvidor setorial. Um decreto ali resolveu, recebi, eu acho que 2, 3 notificações ali de auditoria, que era dúvida de concurso público. O resto era a luz do poste da minha casa, prefeitura. A unidade de saúde, prefeitura. E fui indo, só prefeitura. Eu mais encaminhava a coisa do que realmente tratava enquanto ouvidor setorial no RPPS. Então, não é uma tarefa das mais difíceis, só que tem que ter aquele responsável por essa casinha aqui. Alguém tem que cuidar disso aqui para conseguir ter a estrutura de auditoria. Mas vale a pena, vale o esforço. Tá? Legal. Dito isso, Russo, queria te agradecer imensamente aí pela conversa, por esse bate-papo que a gente teve aí, que foi muito bacana. E queria deixar o espaço aberto para quem quiser entrar em contato com vocês, quem quiser tirar mais dúvidas aí sobre vocês aí, sobre a estrutura do Santana Previdência, para poder tirar mais dúvidas. Como é que faz para conversar aí? Então, nós temos hoje na nossa estrutura o nosso perfil no Instagram, né, o Santana Previdência, @SantanaPrevidência, que pode estar aí mandando mensagem para a gente. O nosso site, que eu vou compartilhar aqui, como a gente está aqui dentro desse planeta, né, único aqui, que são os regimes próprios, né, no nosso site, esse institucional que eu estou construindo, que eu não tenho divulgado, mas eu vou me propor aqui a compartilhar conosco, né? Então, ele é o cisprev.santana.ap.gov.br/portal/transparência. Nesse site, você já tem muita coisa nossa, as resoluções, nós temos lá. Hoje mesmo eu precisava de uma resolução do conselho, né? Ao invés de ir no meu computador, eu fui no site, então a gente está trabalhando isso. E é isso, mandar mensagem para a gente compartilhar ideias, compartilhar soluções. É muito legal, muito bom respirar esse mundo, né? Um mundo realmente que a gente vem aprendendo todos os dias e, sobretudo, vigilantes para cumprir nossas obrigações, mas felizes, né? Eu saio todo dia de casa, né, para fazer esse trabalho. Eu vou, Rafael, com gosto. Eu gosto do trabalho, né? Eu me empenho em cumprir as minhas obrigações e fico feliz quando as coisas estão andando certo, quando estão saindo a contento. Quando não dá, é isso. É remediar, ir procurando soluções, né? Eu amadureci muito nessa relação, né, no network que fomos construindo dentro do Sistema Nacional, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal do Ministério da Previdência, né, os colegas dos outros regimes. Isso ajuda muito, nos fortalece. E a tua iniciativa aí, né, também vai estar fortalecendo o sistema de previdência no país. Então, muito obrigado por estar aqui e por realizar esse trabalho. Eu que agradeço imensamente aí do feedback. Inclusive, antes de tentar conversar com vocês aí de Santana, eu tentei conversar com o pessoal de Mazagão, aí eu não consegui depois desenvolver o contato para trazer para cá, mas já fica aqui a dica, o pessoal de Mazagão ali, a gente já está aqui de portas abertas também, tá? Aí também do estado do Pará. E a você que nos acompanhou aqui também, muito obrigado por sua participação. Na semana que vem a gente traz um episódio novo do nosso podcast Não É do INSS. Até lá!